Mais ou menos, é tipo, ok, eu tô me relacionando com você, mas como que eu posso lucrar com isso? Como que eu posso ter algum tipo de lucro? Parece até uma ofensa quando a gente escuta. Mas eu vou te falar uma coisa, se o seu relacionamento tá uma porcaria, ou se a sua vida amorosa tá uma porcaria, talvez você precise acompanhar esses vídeos que eu tô querendo trazer pra vocês. Então, se eu saio do meu estado natural e eu vou pra um êxtase profundo, onde eu me sinto em outra dimensão e finalmente eu me sinto completo, a gente tem um problema, né? Minha dica, não pula esse vídeo, porque você pode compreender algo já muito profundo logo no começo, só porque você está querendo acelerar um processo, entendeu? Tá bom? Já deixa o like no início do vídeo, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Nick e esse é o Meditação e Tarô. É importante você entender, antes de mais nada, que homens e mulheres têm um modus operandi completamente diferente. Não funcionam da mesma forma. Não entendem o amor da mesma forma. Não sentem do mesmo jeito. Cada um vai desenvolver de um jeito. E aquela pessoa também está procurando uma parte dela que foi perdida por aí. Sabe essa história de alma gêmea? Da metade da laranja? Né? Aquela sensação de que às vezes a gente não tem a tampa da panela porque é uma frigideira, sabe? Na verdade, tá todo mundo buscando isso. Todo mundo busca uma parte que não foi integrada em si mesmo, entendeu? Estamos tão acostumados a conviver com as crenças e suposições do amor romântico que consideramos como única forma de amor. Ou seja, a gente está tão acostumado a ser ensinado que amar é assim, 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 assado. A gente está tão ensinado a se moldar, né, a se encaixar num molde do que dizem pra gente que é amor, que de alguma forma a gente acredita. E aí o que que acontece? Isso pode gerar casamentos e relacionamentos verdadeiros, como também pode gerar relacionamentos caóticos. Nas culturas ocidentais, como a Índia e o Japão, as pessoas se amam de um jeito mais cordial, sabe? Que é um negócio um pouco diferente do que a gente vive aqui. Só que o amor deles não é o amor romântico como nós conhecemos. Eles não impõem aos seus relacionamentos os mesmos ideais que nós estamos impondo. Então eles não ficam fazendo exigências impossíveis, ou alimentando algumas expectativas como a gente mesmo faz, entendeu? Quem nunca, né? O amor romântico não é apenas uma forma de amar, mas é todo um conjunto psicológico, uma combinação de ideias, crenças, atitudes e expectativas. Essas ideias frequentemente contraditórias coexistem no nosso inconsciente e, sem que a gente perceba, domina completamente a forma como a gente se comporta e a forma como a gente vai agir. Então, de forma inconsciente, é como se a gente estivesse predeterminando como que deve ser um relacionamento com outra pessoa. Mais ou menos, é tipo, ok, eu tô me relacionando com você, mas como que eu posso lucrar com isso? Como que eu posso ter algum tipo de lucro? Parece até uma ofensa quando a gente escuta. Mas eu vou te falar uma coisa, se o seu relacionamento tá uma porcaria, ou se a sua vida amorosa tá uma porcaria, talvez você precise acompanhar esses vídeos que eu tô querendo trazer pra vocês. Porque é o amor voltando para o Meditação e Tarô e a consciência do amor voltando para o Meditação e Tarô, tá? Isso pode melhorar seus relacionamentos atuais, né? Resgatar alguns, dar um pé na bunda de outros, ou encontrar um grande tudão aí. Bom, o amor romântico não significa apenas amar alguém, significa estar apaixonado. É um fenômeno psicológico muito peculiar. Quem nunca se apaixonou que atire a primeira pedra, não é mesmo? Quando estamos verdadeiramente apaixonados, acreditamos ter encontrado o verdadeiro sentido da vida, revelado num outro ser humano. Então, quando a gente se apaixona de verdade, é como se a gente olhasse assim para uma pessoa e falasse: Meu Deus, agora sim a vida tem sentido.
Como é que você não apareceu antes do meu caminho? Pelo amor de Deus. Então a gente vai sentindo, finalmente, que a gente se completa. Que a gente encontrou uma parte nossa, sabe, que faltava. E a vida, de repente, pode ter atingido uma plenitude imensa, uma vibração sobre-humana, que vai levantando a gente assim, ó, até o céu. E aí a gente entende que isso é um amor seguro. Então, se eu saio do meu estado natural e eu vou para um êxtase profundo, onde eu me sinto em outra dimensão e finalmente eu me sinto completo, a gente tem um problema, né? Então, o que acontece? Como essa sensação que a gente está sentindo é uma sensação muito genial, muito sensacional, meio que de forma inconsciente, a gente vai projetando naquela pessoa como se fosse aquela pessoa que estivesse gerando essa emoção. Quando na realidade, olha que bizarro, essa emoção já é nossa. Então tudo aquilo que a gente está sentindo, na verdade, a gente tem a falsa sensação muitas vezes que está apaixonado pelo outro. Mas a gente se apaixona mesmo pela forma como a gente se sente. É aquele êxtase. Aí o que a gente faz? Projeta no outro a responsabilidade para que a gente se mantenha dessa forma. Me parece um pouco injusto. Então a gente já tem uma meio que uma arrogância natural, né? Do ser humano, eu digo, num contexto geral, que tende a entender que o amor é só aquilo que ele entende. Então, se a pessoa é não monogâmica, ela não vai entender uma pessoa que é monogâmica. Se uma pessoa é monogâmica, ela não vai entender outra que não é. Por quê? Porque vai sendo sempre moldado em caixinhas. Não, olha só, amor é isso, amor é isso, amor é isso. E aí a gente vai meio que seguindo um script, entrando num roteiro para aprender a amar. Entendeu que maluquice isso? E aí quanto mais a gente vai entrando nesse script, nesse roteiro e querendo que o outro atue num roteiro que não foi ele que criou, porque não é a vida dele, a gente tá fazendo o que com a nossa vida? E a nossa felicidade? A gente tá pegando toda ela e fazendo assim, ó, toma aí. É sua responsabilidade a forma como eu me sinto, entendeu? Porque afinal foi você que me gerou isso. E na verdade essa emoção é sua e sempre foi. Às vezes você enxerga um relacionamento como algo mais frio. Só que talvez porque você seja uma pessoa super intensa. E aí quando você enxerga um amor que no seu ponto de vista é um amor mais frio, você entende que esse amor não existe. Quando na realidade existe de outra forma. Só que se a gente for realista nessa vida aqui, a gente vai ter que estar admitindo aí, né, que o amor romântico não está funcionando muito bem. Vamos ser sinceros. Se essa forma de amar tivesse funcionando de verdade, a gente não estaria com as nossas agendas lotadas, talvez. Você percebe que todo mundo vai seguindo o mesmo padrão? A gente fala, encontrei a pessoa da minha vida. De repente, não encontrei, não era isso. E olha que curioso. Mesmo quando a gente está apaixonado, a gente passa grande parte do tempo meio que sofrendo, se sentindo isolado, uma sensação de solidão, de frustração, que muitas vezes pode ser causada porque a pessoa não está ali ou não está disponível naquele momento, sabe? Então a gente vai tendo uma dificuldade tão grande de ter relacionamentos afetuosos de verdade, que a gente também, de alguma forma, a gente vai basear o amor do outro no quanto que ele se compromete dentro do nosso ponto de vista, né? Então, qual que é a visão que eu tenho de comprometimento? Quer dizer que se a pessoa se compromete de uma forma diferente comigo, então eu entendo que ela não está comprometida. Mas porque talvez a minha visão seja uma visão muito diferente dessa pessoa. E por que a gente sofre? Porque a gente espelha quando a gente se apaixona. Entende o que acontece? Quando você olha para alguém e você fica perdidamente apaixonado, você, eu sinto te dizer, mas você está enxergando a si mesmo. E um lado seu que você pode ser incrível e que talvez tivesse adormecido, entendeu? Mas que precise vir para fora nesse momento. Só que daí você entende que é o outro que está te gerando essa sensação. E por você entender que é o outro que está gerando essa sensação, meio que você vai ficando dependente dessa pessoa.
e ensinando essa pessoa como ela deve te amar. Ou seja, no fundo, a gente acaba tirando o direito do outro exercer o amor da forma que ele sabe exercer. E a gente ouve muito, né, que cada um dá o que tem, e de fato. Mas isso não necessariamente é negativo, sabe? Às vezes, a pessoa tá te dando tudo que ela tem mesmo. E às vezes pode ser que falte um pouquinho de equilíbrio nessa caminhada. Ou um pouquinho de entendimento de quem a pessoa é de fato. Porque o que que acontece? A gente só vai se frustrar, só vai projetar um monte de história e personagens e todo um cenário quando a gente não estiver enxergando outro de fato. Quando a gente conseguir enxergar o outro de fato, aí sim, quando essa pessoa tem licença para ser quem ela é, aí sim a gente pode optar por amar essa pessoa e continuar com ela, ou entender que essa pessoa às vezes não tem nada a ver com a gente. Aqui foi uma breve introdução do que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer as cartas, só que eu preciso do comentário de vocês. Que tipo de tema vocês querem, tá bom? Para eu saber exatamente o que que eu trago aqui para vocês. E a gente vai continuar falando um pouquinho desse livro aí mais algumas vezes para poder facilitar o amor na sua vida, tá bom? Nem que a gente comece por um entendimento, assim, com muita consciência. Às vezes a gente só precisa de um pá, pra tudo fazer sentido e a gente mudar a nossa direção. Tá bom, meus amores? Um beijo muito grande no coração de vocês. Paz e luz pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!